você diz, Senhor, está feito. O médico diz, não tem mais jeito. Deus diz, você foi curado. As dívidas diz, você está pobre, você está falido. Mas Deus diz, eu supro cada uma das tuas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. A palavra de Deus fala, meu irmão. Os seus filhos, mas olha, os nossos filhos não dá trabalho não. Eles são discípulos do Senhor. Deus diz que seus discípulos, que seus filhos são discípulos dele. Oh, meu irmão, fala o que ele diz. Fala o que ele diz. Aleluia. Obrigado, queridos. Vocês fizeram um bom trabalho nessa conferência. Melhor grupo de música de longe. Os outros têm que estudar bastante para chegar nesse nível aí. Aleluia. Boa noite, milionários. Não, por favor, é só os milionários. Boa noite, milionários. Isso. Porque às vezes tem pessoas que não aí fica falando, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eita, rapaz, que jornada nós tivemos desde ontem, né? Que bênção, como foi maravilhoso. É interessante que o diabo trabalhou para que essa conferência não acontecesse, mas trabalhou ferrenhamente. Mas a gente não acredita nele, porque nós acreditamos no que Deus diz, é no que Deus fala. Amém, glória a Deus. Foi bênção até aqui, maravilhoso. Amém. Estamos para começar a melhor semana das nossas vidas. Aleluia. Vocês já notaram que tudo aquilo que Deus fala é? Haja luz, houve luz. Tudo o que ele fala é. Mas vocês já notaram, amados, que ninguém fala sem pensar antes? A não ser que fale em outras línguas, aí não tem jeito. Estou falando em falar em português, né? Você pensa e logo você fala. E quando aquilo que você pensa não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, então você precisa mudar esse pensamento, falando o contrário do que pensa. Várias vezes nós temos falado sobre isso. Fale o contrário do que pensa, quando aquilo que você pensa não é de acordo com o que Deus pensa. Você precisa aprender isso. Por quê? Porque quando você fala, na sua mente vem, rapaz, não vai dar para pagar as contas não, hoje é dia 15, meu Deus do céu, tem um monte de conta para pagar dia 20, não tenho mais dinheiro, acabou o dinheiro. É o que pensa, mas você abre a boca e Deus está suprindo as minhas necessidades. Automaticamente a tua mente vai se alinhar. Normalmente você pensa e depois você fala. Mas pela palavra de Deus, nós entendemos, amados, que muitas vezes podemos mudar isso. Só que você precisa ter cuidado com o que entra nos seus pensamentos, com aquilo que entra nos seus pensamentos, porque quando você pensa correto, automaticamente o que você fala é correto. Eu marquei aqui, eu anotei aqui algo que o irmão Reagan falou num dos seus livros. Ele diz algo interessante. Ele diz, irmão Reagan, tá? Kenneth Reagan. Ele diz, o que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensarmos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão também será errada. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar, pois a palavra de Deus nos foi dada para endireitarmos os nossos pensamentos. Está todo mundo entendendo até aqui? Tema da mensagem: pense o que Deus pensa. Escolha pensar o que Deus pensa. É interessante que é uma escolha. Você escolhe o que vai sentir quando você escolhe aquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa vai determinar o que você sente. Então, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10.
é bastante conhecido, existe até músicas que falam desse versículo aqui, e eu acho muito importante, a CF, isso mesmo, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, observe que, para que a terra possa produzir, possa brotar, é necessário ter uma semente lá. Primeiro vem a semente, e aí ele continua: assim será a palavra que sair da minha boca, isso é Deus falando, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Muitas vezes existem ministros que falam: mas a palavra que Deus deixou, irmão, Deus não deixou, Deus enviou. Vamos falar o que a Bíblia diz. Deus não deixou, Ele enviou uma palavra e curou pessoas, Ele enviou palavras e fez a diferença, Ele enviou a palavra e nos enriqueceu, Ele enviou a palavra e nos salvou, Ele enviou a palavra e nos faz prosperar, Ele enviou a palavra e nos faz crescer. Tudo aquilo que Ele enviou pode acontecer. Mas muita gente olha e diz: mas Ele é Deus, né, pastor? Deus pode tudo. Tem coisas que Deus não pode. Deus não pode mentir, Deus não pode caminhar contrário à sua palavra. Deus não pode interferir na vida de uma pessoa que não deixa, que não autoriza a sua interferência. Afinal de contas, tudo aquilo que Deus faz na terra, tudo aquilo que Deus age na terra, é com a permissão dos humanos. A oração é uma intervenção divina, tá certo? Mas na verdade a oração, ela autoriza essa intervenção divina. Está todo mundo entendendo até aqui? O problema que eu vejo, que agora que eu quero chegar para vocês, é que eu vejo muitas pessoas dizendo: tá certo, pastor, Deus falou, mas isso não quer dizer que o que eu falar vai acontecer. Não é isso. O que você falar vai acontecer sim, segundo Jesus sim. Mas existe algo que você precisa ter dentro do seu coração antes de falar. O que é? A certeza. Sem a certeza, você, por mais que você fale, vai ser igual ao papagaio. Não vai fazer diferença. Por isso você fala para crer e você fala depois porque já crê. Agora presta bem atenção nisso. Para que eu possa falar e as coisas acontecerem, pastor, mas olha, é preciso entender que é Deus falando. Não, você também pode falar. A grande verdade, nós sabemos disso, que a palavra de Deus na nossa boca é como Deus falando. Vou repetir, porque teve gente que olhou para mim: sério? É sério. A palavra de Deus na sua boca é Deus falando. Na verdade, você que dá voz à palavra de Deus, você está repetindo o que Deus fala. Está certo? Tudo bem, pastor, ótimo, mas mesmo assim, não tem acontecido. Por que não tem acontecido? Porque eu não sou Deus, né? Não, querido, é porque você não está crendo. Mas por que você não está crendo? Porque você está pensando errado. Deus não pensa em derrota. Logo, Ele não fala derrota, então Ele não tem derrota. Deus não pensa em falência, logo Ele não fala falência, então Ele não tem falência. Tudo que Deus fala é aquilo que Ele pensa, e aquilo que Ele pensa está na palavra, é de acordo com aquilo ali. O nosso problema é porque às vezes nós vemos algo e automaticamente, no nosso pensamento, a gente já determina que é desse jeito. Se uma pessoa está doente e o médico disse: olha, não tem jeito, é melhor tu orar, conversa com o povo, vai se despedindo, orar não é orar por cura, é orar se despedindo, né, e tal, porque tu vai embora. Aí a pessoa pensa o quê? Vou morrer. E o que é que vai acontecer? Vai crer, vai falar, encomenda o caixão, porque tu vai morrer. Eu estava conversando com a Alessandra ontem.
acerca de um amigo do meu pai. Ele hoje está perto dos 80 anos já, mas quando ele era um pouco mais novo, ele teve um câncer no estômago, e o câncer destruiu o estômago dele. Destruiu o estômago dele. E ele foi no médico várias vezes. Então teve um momento que o médico disse: olha, vou dizer uma coisa para o senhor. A verdade. O senhor quer a verdade? A verdade que eu estou vendo aqui. O senhor não tem meses de vida não. Talvez mais alguma coisa, mas muitos meses o senhor não tem mais não. Eu não estou falando de anos não, estou falando de meses. O senhor não tem. Porque do jeito que está aí, o caso está sério. Na hora ele sentiu choque. Na hora ele balançou. Mas aí ele começou a pensar no que a Bíblia diz. E ele falou com pessoas. Essas pessoas oraram junto com ele. Creram junto com ele. E 1 ano depois, ele fez o exame. No mesmo estômago, que tinha sido destruído. E o médico disse: seu estômago está como de uma criança. Houve uma reconstituição no seu estômago. Aquele que te criou não pode consertar o que está errado, porque ele pensa assim. O nosso problema é que muitas vezes, antes de falar, a gente já pensa errado. Carlene, Deus pensou e nos revelou o Dudu ministrando. Pensa, pastor, mas olha, eu não sei como é que vai ser. Não é da tua conta como vai ser. Você precisa aprender a pensar como Deus pensa. Deus viu jovens se levantando. Deus viu jovens nascendo de novo. Deus viu jovens sendo libertos. Pensou em Melissa. Quando ele pensou em Melissa, ele veio os jovens lá na frente. Vocês estão entendendo? É esse o padrão de Deus, de pensar. E se você quer que a palavra que sair da tua boca não volte vazia, pense como Deus pensa. Vamos lá, sobe aí um pouco os versículos. No versículo 8, porque os meus pensamentos, olha só, o contexto que está inserido, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Pronto, foi o suficiente para um monte de gente pregar e dizer: está vendo aí? Ah, mas o pensamento de Deus é diferente. O filho da irmã morreu. Pois é, mas é porque o pensamento de Deus é diferente. Ele, por certo, ele pensou que o menino ia se desviar e matou logo. Ou a mãe precisava de um abalo. Eu estou dizendo que eu já ouvi, gente. Eu já ouvi isso. O que não vem pelo amor, isso mesmo, vocês já ouviram também. Isso não são pensamentos de Deus. Esse não é o pensamento de Deus. Deus não olha para os seus filhos e, por piores que eles estejam, Deus não os vê. Não, Ele não pensa da maneira como está vendo ali na hora. Tem gente que ainda está pensando. Ele olha para o seu filho e vê liberto. Ele pensa, liberto. Ele olha para os seus filhos e o vê, vai prosperar mais do que o pai e a mãe. Ele pensa assim, ele age assim. Mas muitas vezes a gente olha lá a conta, né, e não está nem no zero, está no vermelho já está no negativo. Aí pensa, o negócio está sério, é o governo. É o imposto. Também não me pagam bem. E tal, o que é que será acontecer? Meu Deus do céu, eu estou pobre, tal. Aprenda a ver, e não é negar o fato, mas a pensar: rapaz, Deus está suprindo necessidades, Ele é o meu pastor e não vai me faltar nada. Porque pensa diferente.
O povo de Israel não entrou na terra de Canaã, mesmo Deus dizendo que eles iam entrar, porque eles não pensavam como Deus pensava. Deus os via na terra, Deus pensava eles na terra, várias vezes. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante, né? Rapaz, eu estou bonito ali, ó, gente, estou até mais magro. Exato. Olha só, preste bem atenção nisso, Deus nunca disse se entrardes. Deus dizia quando entrardes. Por quê? Porque Deus pensava o quê? Já entraram. Esse aí já passou o Jordão, já entrou, já é. Mas eles não pensavam como Deus pensa. A gente sabe que o versículo aqui, no versículo, como é que diz, né? O 7 vem antes do 8, né? Olha, é uma grande revelação, poderosa. Você descobre isso quando você é ali ministrando hoje de manhã, ó. Pense na revelação. Mas o problema é porque tem crente que acha que não tem um 7 antes do 8 aqui. O 8 é que diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas no 7 diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Aqui, ele não está falando dos pensamentos daquele que nasceu de novo, que é eu e você. Ele está falando do ímpio e chamando para ele se converter. Então, se os seus pensamentos não são iguais aos de Deus, você precisa se converter. Está aqui. Nem precisa entrar em muito detalhe, está aqui. Olha para o teu irmão e diz, meu irmão, o que você está pensando agora? Calma, não responde, porque isso é... Calma aí. Pessoas já chegaram me pedindo oração, e eu disse, pelo quê? Aí a pessoa, eu tenho que dizer, eu digo, tem. Eu sei lá se eu tenho fé para a pessoa, né? Aí quando contou a situação, eu disse, não, querido, o seu caso não é de orar. Não, pastor, e é de quê? Mudar de pensamento. Uma das coisas tão infelizes é ver homens libertos no espírito, mas escravizados na sua mente. Pessoas que dentro no seu coração são livres, mas a mente continua escravizando, impedindo que ele prospere. E eu não estou falando apenas da área financeira, não. Também. Porque tem gente milionária para aí que vive uma vida miserável. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo em todas as áreas. Ele chega aqui, ele dança e pula e tal, e aleluia, glória a Deus, amém, opa, glória a Jesus. Aí na segunda-feira, vixe, tem que enfrentar o trabalho. Na segunda, aí tem gente que chega para mim e diz, aí vamos enfrentar a realidade. E antes tu estava onde? Quando você muda o seu pensamento, você brinca, você dança, você rodopeia, você corre, independente do local, porque tudo isso está dentro de você. Quando você pensa como Deus pensa, você se alegra sem se esforçar. Quando você pensa como Deus pensa, você vai ver coisas no âmbito espiritual, quando pensa primeiro. O que tem ocupado os seus pensamentos? Meu amado irmão, minha amada irmã. Pastor, meu casamento está destruído. Não é assim que Deus pensa, não. Ele restaura. Pastor, perdi. Não é assim que Deus pensa. Eu vou te falar uma verdade, por favor, preste bem atenção nisso. Escuta, preste atenção, guarda isso agora. Se no caminhar, no decorrer da sua vida, aquilo que Deus preparou para você ainda não se manifestou, não para, porque não é o fim. Não para, porque não é o fim. Enquanto não se manifestar, você deve continuar até o fim.
Qual é o fim? É aquilo que Deus disse que era teu. Eu quero que fique de pé. Quem quer casar? Oxe. Não, eu posso renovar. A gente pode renovar votos, Delaine. Só os maiores de 18, só maiores de 18, que quer casar. Ok. Aleph, tu está querendo casar, Aleph? Entendi. Tá certo, tudo bem. Não, quer casar, fique em pé. Pronto? Preste atenção. Se você quer casar, vocês precisam pensar casando. Quando você pensa em casar, você vai fazer o quê? Planejamento. E eu nunca vi uma noiva que pensa em casar e não já escolheu o vestido. Preste atenção. Vocês precisam pensar, porque é assim que funciona. Antes de falar, vou me casar, você já tem que casar na sua mente. Na sua mente, você já tem que ver onde é que vai ser a lua de mel. Ô pastor, mas espera aí, deixa o noivo chegar. O noivo vai chegar, você não vai casar? Então vai lá no Booking. É o Booking? É. Vai lá no Booking. Ô, presta atenção, ô noiva, escuta. Vai lá no Booking, escolhe o lugar que você vai passar sua lua de mel. E todo dia começa pensando sobre isso. Pensando sobre isso. Pensando sobre isso. Não, pensando no lugar, não é pensando no que vai, é pensando no lugar. Não, porque senão aí pode entrar na carne, não dá certo. Pensando no lugar. E vai falando. Vocês aqui que quer casar, levantem a mão. Pai, eu creio no que diz a tua palavra. E eu oro, Senhor, pelo casamento deles. Eu oro, Senhor, por casamentos acontecendo. Pessoas tuas, homens de Deus, cheios do Espírito, mulher de Deus, cheia do Espírito, que ama mais a Deus do que tudo. É isto, Senhor, que eu chamo a existência, para que estas pessoas casem, e não faltará nada, sobrará e não faltará, em nome de Jesus. Podem sentar. Mas, irmãos, você precisa pensar: quem é que eu vou escolher para testemunha do casamento? Minha casa própria, onde é que eu vou morar? Pensa. Por quê? Porque Deus faz assim. Ele pensa primeiro, depois fala. E se você não escolher pensar como Deus pensa, mais cedo ou mais tarde você vai falar a palavra errada. Está todo mundo entendendo até aqui? Olha só uma coisa, escuta só, aqui deixa eu ver, Jeremias 29, versículo 11, outro também que é bem conhecido esse versículo. (29, 11) de Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Que esperais? Para quê, gente? Para vos dar o fim que esperais. Ou seja, antes de dar, ele pensou. Detalhe, ele já deu. Através de Jesus. Então você precisa pensar para receber o fim que você está esperando. É isso que faz a diferença. O que é que você tem pensado?
O que é que tem ocupado o seu pensamento? Oh, amado, o que tem ocupado o seu pensamento? Lá na chácara, cadê o pastor Cristóvão? Está ali. Josiane também estava lá. Irmã Fátima também estava lá. Lá na chácara, amados, como eu tinha que fazer força para pensar no que eu estou vendo hoje, porque era complicado. Imagina, 4 pessoas. Tu também estava lá. Mitian passou por lá também, gente. Sebastian, a evangelista aqui, o Gabriel, pequenininho. Mas às vezes, irmãos, nós tínhamos 3, 4 pessoas, lembra, né, irmã Fátima? 3, 4 pessoas na igreja, na chácara. Vamos tirar dízimo e oferta, R$2,50. Rapaz, eu lembro, R$2. E eu pensava, eita, mas rapaz, vai ser no centro da Ceilândia. Vai ser no centro da Ceilândia. Logo, logo, esse povo vai deixar de ouvir eu tocando, que misericórdia, eu tocando era uma benção. Vai deixar de ouvir eu tocando e vai ter gente que sabe tocar. Eu falava, eu chamava. Nós chamávamos, lembra pastor Cristóvão? Nós chamávamos, irmã Fátima, nós chamávamos aquelas cadeiras brancas de plástico que a gente tinha que lavar. A gente lavava no domingo de manhã, de noite já estava cheia de poeira de novo. Sabe? E nós chamávamos cadeiras assim. Mas a gente pensava nisso. A gente imaginava isso. A imaginação, segundo a palavra, é uma forma de você antever aquilo que Deus já preparou para você. Quando você imagina segundo a palavra, olha só, ele pensa nisso. E quando você vai lá para Isaías, no capítulo 53, veja só, presta só atenção, daqui a pouco eu digo o versículo. Jesus naquela cruz, ele estava levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E com certeza ele teve que fazer muita força para pensar do jeito que Deus queria. Na cruz, tinha se tornado maldito no nosso lugar, pendurado lá no madeiro, sendo desprezado por tudo e por todos, totalmente distante. Com certeza a sua alma, o seu pensamento foi muita força, foi difícil. Mas no versículo 11 do capítulo 53 de Isaías diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará. Qual foi o fruto do trabalho, do esforço que ele fez para pensar certo, meu irmão? Olha para a pessoa que está do seu lado, você. Ou seja, ele naquela cruz, no seu pensamento, ele viu você aqui, ele viu você completamente livre, ele viu você adorando ao Senhor, ele viu você liberto e ficou até o fim, satisfeito, porque ele pensou em você. Aleluia, aleluia. Há uma música da banda Rema Girê, que ele diz: pensou em mim, lá na cruz, em meio a dores e tristezas, ele pensou em mim. Olha você aqui. Antes de falar, aprende isso. Você precisa pensar como Deus pensa. Você precisa falar o que Deus fala, mas antes de falar, pensa. Por quê? Porque quando Deus fala, as coisas acontecem, porque antes ele pensou certo. Quando você pensa certo, você não fala para ver se vai acontecer, você fala porque tem certeza que já é. Vou dizer de novo. Quando você pensa certo, você não fala para ver se vai dar certo. Você fala porque já deu certo. Dentro de você já deu certo. Está todo mundo entendendo isso, gente? Aquela multidão de pessoas se convertendo. Deus pensou em quem? Socorro. Pensou em socorro, viu multidões acontecendo. Porque é assim que Deus pensa.
É nesse instante, é nesse momento. O nosso problema é porque muitas vezes nós temos a tendência e a mania, não, mania que tem mania é pobre, né? Rico tem hábito. Nós temos o hábito, nós, nós temos o hábito muitas vezes de ficar pensando naquilo que alguém falou, quando o que alguém falou não está de acordo com a palavra. Nós temos o hábito de ficar pensando naquilo que nós vimos ou sentimos, quando aquilo que a gente viu e sentiu não está de acordo. Aí fica lá pensando, fica lá meditando, e aí começa aquela coisa chamada preocupação. Por isso que preocupação é errada, é pecado. Por quê? Você precisa pensar como Deus pensa. Rapaz, Deus pensou isso? Não, Deus não pensou isso, então não vai entrar nisso não. Deus não pensou assim, então por que eu tenho que pensar? Por que, irmãos? Por que, mas pastor, eu estou procurando saber qual é a correlação, a relação que existe entre o que Deus pensa e eu pensar. É porque quando você nasceu de novo, você passou a fazer parte da natureza divina. E se você passou a fazer parte da natureza divina, você precisa pensar como Ele pensa. Carlene, hoje à tarde, me veio, sabe? Opa, glória a Deus. Hoje à tarde, depois que eu me arrumei para vir, me veio uma imagem, uma visão. Você indo para o aeroporto, se despedindo do Dudu, porque ele ia ministrar em outro país, de línguas diferentes. Um outro país, Dudu. Eu vi você, vai meu filho, Deus é contigo. Eu vi isso hoje à tarde. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Foi isso, é isso que acontece. Mas muitas vezes a gente, irmãos, olha, várias vezes. A Bíblia diz claramente que Jesus via. Aí, por que vocês estão arrazoando em vossos corações? O que era arrazoar? Pensando diferente. Aí Deus mostrar para Jesus o que aquela turma estava pensando, para mudar o que eles pensam. Mentalidade, conjunto de pensamentos, padrões de pensamentos. É preciso que o seu padrão de pensamento esteja dentro do que a Bíblia diz. Vamos lá, vamos em frente. Isaías ainda, hoje eu estou muito em Isaías, capítulo 26. Hoje eu estou bastante em Isaías. Aleluia. Isaías 26. Versículo 3. Já falei outras vezes, mas eu vou falar de novo. Que a palavra de Deus, ela sempre está renovando. Diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando fala firme, olha para mim e preste atenção. Firme, quando ela está dizendo firme, é porque existem momentos que a mente pode não estar firme. Ela vai e volta, ela vai e volta. Sim ou não? Eita, estou crendo, aleluia, glória a Deus, estou crendo, amém. Quando é amanhã, será? Não está firme. Se a Bíblia diz aquele cuja mente está firme, isso quer dizer que em alguns momentos a sua mente pode não estar. Mas ele diz, tu, Senhor, está falando ao Senhor, tu, Senhor, conservarás em paz, não é o que vai e vem, não é o que está hoje e amanhã não está, não, é aquele que está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Então, quem confia em Deus, a mente não pode ficar indo e voltando. Senão você não está confiando em Deus. Está todo mundo entendendo isso, gente? Se prepare. Preste atenção, se prepare. Porque coisas vão acontecer e você vai precisar fazer força para pensar como Deus pensa. E quando você fizer força para pensar como Deus pensa, você vai falar e estas coisas vão mudar. Porque não é Deus quem muda a circunstância.
é você. Eu vou dizer de novo, não é Deus quem muda a circunstância, é você. Vou repetir, não é Deus que muda a circunstância, é você. A circunstância vem para todo mundo, vem para Jesus, não vem para tu, claro que vem. A circunstância vem para todo mundo, mas Deus está olhando para você. Vamos ver, minha filha, agora é a hora da minha filha. Ô anjos, para aí um instantinho, olha lá minha filha, ó, levantando, ó meu filho ali levantando, ó, lá vai ele, yes, venceu. Por quê? Porque Deus já te deu tudo que você precisa para vivenciar o melhor dele nesta terra. É simples assim. 3 João, rapidão. 3 João. Vocês estão entendendo alguma coisa, queridos? Terceira João, versículo 2. Vai na Ara, por favor. Revista atualizada. 3 João, só tem um capítulo, é versículo 2. Amados, acima de tudo, faço votos. Quando diz faço votos, está dizendo eu desejo, tá bom? Por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, quem? Qual a conclusão que você chega? Ninguém é mais próspero do que a própria alma. O princípio da prosperidade está no pensamento. O que é a carne? É isso que está entre a nossa pele e nossos ossos. Isso também é carne, tá bom? Mas eu estou falando aquela que te faz pecar. A carne que te faz pecar nada mais é que um pensamento. É um pensamento que se rebela contra Deus, um pensamento não renovado pela palavra de Deus, mas não deixa de ser, é pensamento. Quando você renova a sua mente, você está combatendo a carne. Disseram que eu era feio, tu é feio. Não, então, por que tu vai ligar? Mas é porque fulana disse outro dia que me amava tanto, e hoje não me ama mais, e daí? Qual o problema? Pode ter sido um livramento, queridão. Já pensou nisso? Deus te dando livramento e tu ainda achando ruim. A grande verdade é que nesse é o ponto. Qual o pensamento? Como você reage? A renovação da tua alma, dos teus pensamentos, é justamente uma mudança para o padrão elevado de Deus de pensamento. Não é que a pessoa vai ficar agora, ai meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que crescer. Não, há momentos que você tem que parar. Eu vou te falar uma verdade, preste atenção. Eu gosto de orar. E na minha cabeça, o crente que não gosta de orar, eu tenho minhas dúvidas se o cabra realmente nasceu de novo, porque não gosta de falar com Deus, complicado, né? Mas escuta só. Você precisa amar a oração. Mas você sabia que você pode mudar certas situações deitado numa rede, enchendo a sua mente com a palavra, num versículo só. Você sabia que você pode mudar a situação ali? Por quê? Porque para aquela situação mudar por fora, tem que mudar primeiro por dentro de você. Quando muda por dentro de você, acabou. Está feito. Mas o que acontece? Eu vou orar, eu tenho que orar, eu vou orar e vou orar. Oração não é escape, oração é comunhão. Oração não é uma forma de saída, não, pelo contrário. Oração é se colocar diante de Deus para receber instruções quanto ao que fazer diante de determinadas circunstâncias. Está todo mundo entendendo até aqui? É interessante isso. Quando Deus olha para você, o que é que Ele pensa? É milionário, é próspero, é curado, é ganhador de almas. Não, pastor, aí é socorro e... Não, todo crente é um ganhador de almas, todos elas foram agraciadas com dons nessa parte. Mas todo crente, é isso que Deus vê. Quantas pessoas irão para o céu para a sua causa? Quantas pessoas chorando, se derramando,
sendo muitas vezes oprimidas pelo diabo. Oprimido ou opresso é a mesma coisa, né? Tá bom, é por aí, vocês entenderam. Chega até você. Aí, por você não estar pensando como Deus pensa, a palavra que sair da sua boca não será o que ela precisa, pode até ser o que ela quer. Mas quando você pensa como Deus pensa, a palavra que sair da sua boca, presta bem atenção nisso. Quando você pensa como Deus pensa, a palavra que sair da sua boca será aquilo que ela precisa. Vocês já notaram que Deus só pensa em abundância? Que bom que a Val pensa assim, glória a Deus. Valeu, Val. Olha só, irmãos, para que tanta estrela no céu? As que a gente vê já é muita. Imagina as que a gente não vê. Abundância. Para que tanta, olha, para que tanta categorias de seres no mar? É que tem peixe, mas não é só peixe, não. Tem outras coisas lá que não são peixe, está no mar. Para que tanto? E vou falar nisso, para que um oceano tão grande? Uma coisa imensa. A Bíblia diz que ele mediu os céus a palmos e todas as águas da terra coube na palma de uma mão dele. Fala, Isaías. Por que ele pensa assim? Porque ele pensa grande. Aí tem crente. Não, tem comida na geladeira? Tem. Tem um carrinho? Tem. Deixa eu olhar, não posso nem falar, olhando aqui, vamos lá. Uma variante 72. Não estou falando da edição do colecionador, não, é o que ele usa. É um carrinho, leva para todo canto. Ô meu irmão, mas você já pensou num zero? Não, tendo o que comer, o que vestir, estejamos todo mundo, o quê? Contente, não desconformado. Mas o pensamento mesquinho, é porque é mesquinho. O pensamento mesquinho dá apenas o suficiente, impede que você abençoe outras pessoas. Se o seu carro é bom, Deus está pensando no melhor para tu. Se sua casa é boa, Deus está pensando em outra maior para você. Se você mora numa casa alugada, Deus já está pensando na casa própria. Ó, quem está construindo casa própria aqui, ó. Por quê? Porque Deus pensa grande. Mas quando você só pensa pequeno. Ok, tá bom, sim senhor. Fica de pé quem está querendo casa própria. Até solteiro está ficando de pé, glória a Jesus. Casa ou apartamento? Casa ou apartamento, tanto faz. Chácara, pode ser. Ok. Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção. Quando uma pessoa tem uma casa própria, é algo profético, é algo que estabelece que aquele lugar ali é teu, aquele terreno ali é seu, aquele lote ali é seu. E Deus deu a terra para o homem, Deus deu a terra para nós. Então, quando você estabelece uma casa ali, você está mostrando, ei, Satanás, aqui ó, é meu. Pensem, qual tipo de casa que você quer? Vai desenhando, vai colocando no papel qual é o tipo de casa, ou apartamento, ou chácara, ou o que seja, como você se achar melhor, o que seja. Qual tipo que você quer? Pense, chegue em casa, pegue um caderno, né? Ou você pode pegar um tablet, tem aplicativos que fazem isso. Ou não, pastor, meu negócio não é muito tablet, não. Tudo bem, vai no papel, vai na caneta. Quantos quartos? Quantas suítes? Eu quero um de 15 suítes. Vai morar quem lá? É tu e o restante da Ceilândia? Não, né? Não, aí já é hotel, não estou falando de casa.
Faz isso. Primeiro passo. Segundo, escutem. Segundo, onde você quer a casa? Vai lá onde você quer a casa e procura. Qual é a tua casa? Não é a casa dos que não quer vender, não. É a casa que tem para vender. Porque querer o que é do próximo é cobiçar. Está errado. Escolhe. Chama o corretor. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para casa. Se tivesse dinheiro, você não estava em pé, não. Vai lá e comprava, né, meu filho? Chama o corretor. Entra dentro da casa. Tira foto lá. Faz um vídeo. Você lá dentro. Aqui vai ficar o sofá. Aqui vai ficar a geladeira. Ali vai ficar... ali eu acho melhor. Aquela parte ali da piscina é a churrasqueira. Melhor a churrasqueira desse lado de cá. Que é para fazer lá, as coisas, chamar os irmãos para comer churrasco. Isso aqui vai ficar o quarto do menino, isso aqui vai ficar o quarto do outro menino, no caso dos abençoados aqui tem que ser, bem ser grande. Não esquece que a Rayane tem que ter o quarto dela, para ficar dormindo enfim, e cada um, você vai fazer isso. Ei, eu estou falando, eu sou o pastor, e eu estou dizendo para você fazer. Eu não estou recomendando nem aconselhando, não, estou dizendo para fazer. Começou. Tem gente recebendo casa já. Já é. Já é. Já é. Já é. Sim, tá certo. Deixa eu te falar, continua, preste atenção agora. Ótimo, valeu, muito bem, gostei de ver. Gente de fé é assim mesmo. Então, preste atenção agora. Tira foto. E daqui para frente, não fique pensando em quanto é o aluguel daquela casa. Ah, pastor, mas assim, se a gente aluga, aí ele dá a preferência. Irmão, para com isso, por favor, não, menos. Você tira foto, vai lá, coloca no celular e usa a sua mente para pensar quando você estiver naquela casa o que você vai fazer. Casa própria no seu nome. Ei, casa própria no seu nome. Por quê? Porque Deus já pensou na casa de vocês e Ele já deu. Levanta a sua mão agora, Pai querido. Eu te agradeço pela vida dos meus amados irmãos. Eles estão crendo em casa própria. Eu uno a minha fé agora com eles. Eu te agradeço, Senhor. E Pai, manda corretores para falar com eles. Que apareça nos seus celulares, nos seus tablets, nos seus notebooks, nos seus computadores, lugares onde vendem casas. Manda para eles, Senhor, agora. E nós recebemos pela fé as nossas casas, em nome de Jesus. Podem sentar. Estou fazendo diferente de tudo que eu já tinha feito. A grande verdade é isso. No momento em que você passa a pensar como Deus pensa, você vai começar a agir como Ele age. Vocês já notaram que Deus ele não chegou, olhou do céu e viu a terra era sem forma e vazia, e Deus pensando, rapaz, como é que pode? Criei com tanto amor, com tanto... bagunça que está. Desiste, deixa para lá. Deus não fez isso. Deus viu a terra sem forma e vazia e Ele pensou diferente. Haja luz, houve luz. A partir daí tudo foi feito Ele falando, mas antes dele falar Ele pensou, porque os pensamentos dele são altos, os caminhos dele são altos. Ele começou a falar aquilo que ele estava pensando. E hoje você está aqui, porque Ele um dia disse, façamos o homem. Hoje você está aqui porque Ele disse, façamos o homem. Eu vou encerrar trazendo algo para vocês. Eu orei e eu disse, Senhor,
Eu preciso de um carro. A propósito, eu sou pregador de prosperidade. Como é que eu já fui prosperidade sem carro? Então, Pai, eu recebo agora meu carro pela fé, em nome de Jesus. Meu amigo, foi eu dizendo em nome de Jesus. Sabe aquela respostinha na lata? Ele disse, tira a habilitação. O carro chega depois da habilitação. Eu queria o carro sem habilitação, Marcelo. Uxi! Deus pensou antes de mim. O carro já tinha sido dado. Mas quem ia providenciar a habilitação não era Deus. Era eu. Anos dirigindo sem carteira. Misericórdia, não façam isso. Não façam isso. Isso é pecado. É pecado, é. A gente diz o que você não deve fazer. Sabe? Tirei a habilitação. Quando eu tirei a habilitação que eu recebi, tinha assim... Passei em tudo de primeira, não repetiu nada, foi uma beleza, glória a Jesus. Pensa num cabo inteligente, eu. Aí, recebi. Aí, Fran, eu pegava o ônibus para ensinar no Rema. Aí eu dizia, quando eu tiver com o meu carro, vou passar por aqui, dou a volta, boto um pouco mais para lá, que ali tem um buraco bem grande, vou pôr as coisas, sobe ali aquela é um cerejo ali, né? Eu subo por ali e tal. Eu falava, eu dizia, e eu ficava pensando nisso, imaginando isso. E aí eu dou a volta por aqui eu paro, semáforo. Pedestre, paro, eu fico aqui, esse é o canso. E eu ficava falando. Menos de um ano depois, que eu tinha tirado a habilitação, uma pessoa me ligou e disse, o senhor poderia ir lá, ministrar lá no setor de autarquia sul? Negócio dos funcionários lá e tal. Eu digo, posso. Quando? Tal dia. Aí eu, nega, vamos comigo. Bora. Aí a gente foi, pegou o metrô, né? Foi o metrô que a gente pegou primeiro pegou um micro-ônibus, fomos até o metrô, pegou o metrô e fomos para lá. Descemos lá, andamos um pouco para até chegar lá. Chegou lá, beleza. Ministrei a palavra, foi uma benção. Até eu gostei, gente. A palavra, pensa uma palavra boa. Aí, o que acontece? Quando eu desci, né, que estava terminando tal, na hora da saída, lá vem uma mulher, disse, aqui pastor, a chave do seu carro, PVA pago, sem multa, tanque cheio, toma. Irmã Fátima viu o carro, Josiane viu o carro, hein? Foi, irmã Fátima, Cristóvão. Então aí eu fui, micro-ônibus, metrô, a pé, e voltei dirigindo meu carro. Agora, fazer uma perguntinha. Onde que eu sou melhor do que você? Em que parte eu sou melhor do que você? Será que o meu Deus não é o seu? Será que o Pai me ama mais do que a você? Chegou o carro. Que parte? Hoje eu tenho a minha casa própria. E não sou melhor do que ninguém. O que eu quero mostrar para vocês é que não é o que você faz, é o que você recebe. Eu vou dizer de novo, não é o que você faz, é o que você recebe. Rapaz, eu vivi em casa alugada durante muitos anos. Nada contra. Quem gosta de casa alugada, beleza. Mas o mesmo Deus que te dá o dinheiro para tu pagar o aluguel, com certeza já providenciou sua casa. Mas esse é o detalhe. Eu dizia, obrigado, Pai, pela minha casa própria. E aí eu fazia, eu imaginava, eu dizia, eu falava. Tenho casa própria. Até cheguei para o irmão João, pai da Neide. Aí eu disse, pronto, irmão João, antes tarde do que nunca, já deu uma casa para sua filha. A grande verdade é isso. O que você tem recebido está onde? Nos seus pensamentos. Vocês entenderam até aqui? O que você recebeu está onde? Nos seus pensamentos. Aí a pessoa, escuta só, está lá, cabeça baixa, aqueles pensamentos ruins chegando, fulano não gosta de tu, ciclano não gosta de tu, tu é o mais feio da igreja, a situação está complicada, tu não tem fé, o Marcelo passou por tu, nem olhou para tua cara, não está assim?
Mas Marcelo, que coisa, tem que falar com todo mundo, Marcelo. Oxi. E tal. Aí, de repente, você muda o pensamento. E você começa a falar: ei, Satanás, eu sou lindo, eu sou ungido, o Marcelo me ama, eu sou amado, eu sou querido. Preste atenção enquanto você está pensando. Olha para o espelho para ver como é que está teu rosto. Olhe para o espelho. Quando você está pensando como Deus pensa, olhe para o espelho. Se tu não está com um sorriso bem grande. Se você mesmo. Por quê? Porque aquele que é de Deus se anima por dentro. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Pensa como Deus pensa. Escolha pensar como Deus pensa. Meu irmão, o que é que você está pensando hoje? Naquele prédio, pastor Fran. Naquele prédio. Estou pensando e estou falando. Eu estou pensando e estou falando. Eu estou pensando naquela catedral. Eu estou pensando, meu irmão, em um estacionamento enorme. Eu estou pensando em ter 3, 4 cultos no domingo. Eu estou pensando em vidas libertas. Eu estou pensando em Rayane correndo. Eu estou pensando nisso. Eu falo isso. Eu creio nisso. E assim é. Quem está comigo nisso? Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem, essa igreja irá enviar missionários todo mês. Essa igreja irá enviar missionários para fora do Brasil, para tudo quanto é lado. É isso que eu creio. E assim é. Assim é. Assim é. A grande verdade é isso. Por quê? Porque o meu Deus pensa assim. Deus pensa assim. Teremos um salão de festas tão grande. Todas as noivas do DF vão querer casar na nossa igreja. E a gente vai cobrar. Vai pro caixa da igreja, vai. Olha só, a Eva já está rindo ali, ó, só nisso. A Eva já está rindo dessa história. Quando você a pensar, o que é que Deus tem falado? O que é que Deus tem dito? Você vai trabalhar nessa igreja. Eu vou dizer de novo, você vai trabalhar, você vai ser remunerado nessa igreja. Deus está provendo coisas grandes e maravilhosas. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Aleluia. 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 Mais alguma coisa, Senhor, que você quer? Tudo bem. Amém. Foi isso que Deus mandou.